Ele voltou, a comissão voltou novamente, partiu daqui tão contente, porque agora quer voltar. Recriou a comissão dos mortos e desaparecidos políticos, hein, professor Marcelo Suano? Por que ele não cria o Brasil? Estatística, tá? É estatística. Culpem as estatísticas. De cada 10 homicídios, apenas 3 têm um desfecho judicial. Se no Brasil tem 100 homicídios por ano, 30 são solucionados. Se tem 1.000, é muito pouco. É muito pouco. Para que criar uma comissão enquanto tem tanta gente morrendo no país? Pavinato, eu vou ser muito direto e vou tentar, de alguma forma, não trazer problemas, mas vamos lá. Isso não é à toa. Ele fez uma promessa de campanha, mas essa promessa de campanha ela é irrelevante diante da estratégia que é usada. A picanha. Não, a promessa de campanha dele é de que ele iria reativar essa comissão, sei lá o que é o nome, em busca ou para identificação de mortos desaparecidos. Porque ele não cumpriu nem a picanha, nem a transparência, nem fedeu o Moro. Mas aí é que a gente pergunta por qual razão ele quer cumprir isso. Isso está dentro de uma estratégia. Ora, faz muitos anos, antes do governo do PT entrar no governo pela primeira vez, não vou contar toda a história, não vou contar toda a estratégia, mas eu ouvi de um indivíduo que ele dizia assim: sempre que houver uma tensão ou questionamento for sólido, o que significa questionamento for sólido? É que há elementos concretos para mostrar que são incompetentes, são incapazes, estão fazendo tudo errado e podem ser afastados. Nós desentocaremos ossos. Por qual razão? Você vai e traz problemas que referem a 64, que problemas que já poderiam já ter sido resolvidos ou com uma grande participação de toda a sociedade, de todos os segmentos, inclusive daqueles que participaram de 64 e estiveram do lado do governo de então. Mas por qual razão isso é feito? É uma maneira de colocar na reativa ou em silêncio quaisquer instituições, entidades ou personalidades que possam, de alguma forma, manifestar o seu descontentamento em relação ao que está. Aí eles ficam reativos e passam o tempo inteiro esperando para ver o que será desentocado junto com esses mortos ou com esses ossos. Faz parte da estratégia. É interessante também que quando você observa, você diz assim, mas espera aí. Onde é que vai achar o osso 40 anos depois? Tem um cemitério de Perus, alguma coisa assim, que foi localizado, que ali havia a possibilidade de serem indivíduos que desapareceram durante o período que vai de 64... Perus. Até Perus, eu acho Perus. Acho que é Perus, é Perus, né? 64. Mas... Perus, 64. Que maravilha. É como se em Perus não tivesse nada. Que maravilha você está falando isso, mas olha que coisa importante para nós. Como se não tivesse vendedor de cocada em Perus. Ou seja, que ossos mais recentes podem estar por ali. Mas tudo bem. Qual é a grande jogada que tem? Tentar colocar o período de 64 como se fosse uma obra de arte de 200 anjos que caíram do céu. Eles esquecem que aquilo foi uma contra-revolução, que havia uma revolução que estava sendo preparada. Se alguém tiver dúvida, por favor, consulte Eduardo Jorge, consulte Fernando Gabeira. E eles podem, e vários outros que assumiram que em nenhum momento eles estiveram a favor da democracia. Eles queriam se contrapor àquele regime que foi implantado em 64 para impor uma ditadura. E aquele regime que foi implantado em 64, ele foi uma contra-revolução. Ele não foi uma revolução, veio a pedido do povo. O povo que estava assustado com as medidas que estavam sendo implantadas. Mais um detalhe. Por que eles fazem isso? Porque eles têm o hábito de dizer que esses que estão aí no governo foram os caras que restauraram a democracia. Mentira! Quem restaurou a democracia no Brasil foi um conjunto composto por militares e civis que fizeram um planejamento de redemocratização lenta, gradual e segura para acalmar todos os ambientes que poderiam radicalizar, seja de que forma fosse, à direita ou à esquerda. Mesmo porque, até mesmo o AI-5, que eu repudio, digo aqui de barato, foi uma reação a quase 2 dezenas de atentados terroristas que aconteceram no Brasil, que produziram mortes. Mortes do lado da população, mortes do lado daqueles que estavam no governo. Deixando claro que logo depois da assunção de Sua Excelência, o então presidente Castelo Branco, havia
havia um planejamento de fazer automática e rapidamente um processo de redemocratização, tanto que eles convidaram um cara chamado Samuel Huntington para vir aqui no Brasil tratar das suas teses de redemocratização de regimes que tinham sido implantados em resposta a tentativas de golpe de Estado da esquerda. Era um processo de redemocratização. Antes da década de 70 já era para ter sido redemocratizado. Estava no planejamento dos militares. E aí começaram os atentados terroristas. O que eles fazem? Eles tentam, de todas as formas, colocar na reativa e calados todos aqueles que, neste momento, possam estar querendo se contrapor ao governo atual diante de todos os abusos que ele tem cometido e os erros administrativos. Eles vão procurar os corpos de quem, por exemplo, o grupinho da Dilma matou? Foi no ponto que eu queria complementar. Se é para fazer uma identificação, uma verificação de todos os corpos, se houve 476 pessoas desaparecidas no período do regime ao lado da esquerda, que esse é o número que se apresenta, aproximadamente isso, uma morte já é o suficiente para causar indignação. Mas são 476. Não vou comparar com os regimes comunistas. O que eu vou comparar é, pelo menos, quase 200 desapareceram por ações da esquerda. Seja por justiçamentos, seja por atos terroristas. Peguem o livro do Fernando Gabeira e lá ele deixa muito claro no livro dele que eles iam torturar o embaixador americano. Ou seja, tudo é acusado de um lado. Voltando, olha que coisa interessante. Nós estamos debatendo esse tipo de ação, desvia a atenção daquilo que é o essencial. Por que eu quis levar adiante? Porque o que é essencial é as bobagens que esse governo está fazendo, que está quebrando o Brasil. Ao trazer temas como esse, o que ele vai produzir? Em princípio, calar a boca de toda a caserna. Por qual razão? Porque a caserna se sente indignada. Caserna são os militares. Indignados quando ofendem a sua honra, dizendo que aquilo foi por um ato deliberado dos militares. Não foi. Foi um processo político que foi se desenvolvendo, se transformando, se adaptando. Tanto que o grande construtor da democracia no Brasil são dois nomes em especial: Ernesto Geisel e Golbery de Couto Silva. Esses foram os grandes reconstrutores da democracia no Brasil. E enfrentaram, inclusive, o lado mais incisivo dos militares. Foi uma tentativa de golpe em 77 que foi dado por quem? O general Frota. Sabe quem é o general Frota? O tio-avô do Alexandre Frota. Mentira! Não me conta, é verdade. Eles dois seguraram o golpe que ia ser dado no Ernesto Geisel, que tentou manter o processo de redemocratização. Então esses caras vêm querer fazer isso é palhaçada e é uma tentativa estratégica de calar toda a direita nesse momento. Sabe que eu vi esses dias na página do Felipe Campos? Um beijo pro Felipe Campos, faz tempo que eu não vejo o Felipe. Eu vi que o Frota queria pegar o bombeiro da Eliana. Eu vi esse post. Você viu? Foi o Felipe que postou. Foi o Felipe que postou. Quer apagar o fogo do bombeiro. Quer apagar o fogo do bombeiro da Eliana. Ai, meu Deus do céu. Você vê, né? O que é o tempo, hein, professor? O que é um tempo.